Olá, amigos do Estação Enem, bem-vindos a mais um programa, mais um sábado juntos. Hoje a aula é do professor Yuri Mendes de Física. Aproveite tudo aquilo e daqui a pouco você pode ir lá no nosso grupo Rosana Bastos, na nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook, fazer o seu comentário, tirar alguma dúvida e aí a gente vai te dar esse retorno, tá? Daqui a pouco eu volto. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101. Olá, candidato, tudo bem? Estou aqui a convite da professora Rosana Bastos. Muito obrigado pelo convite, professora, aqui na Estação Enem, para te ajudar a resolver aí as questões que vêm de física. Eu sou o professor Yuri, tá bom? Sou o professor dessa disciplina maravilhosa aí que é a física e estou aqui para te dar essas dicas importantíssimas para a tua prova. Hoje a gente vai falar de algumas habilidades. Vamos falar, por exemplo, da habilidade número 1. A habilidade 1 da tua prova do Enem diz assim, que o aluno deve identificar características e propriedades dos fenômenos ondulatórios. E não só isso, relacionando esses fenômenos nos mais diversos contextos, tudo bem? Então, candidato, você precisa entender o seguinte, que os fenômenos vão aparecer na sua prova, todos os fenômenos ondulatórios possíveis, reflexão, refração, difração, interferência, ressonância, e esses fenômenos vão aparecer em contextos. Você precisa identificar, através das características e propriedades daquele fenômeno, qual fenômeno é responsável por aquela situação, problema que o Enem vai expor para você. Tudo bem, candidato? Então vamos iniciar com o que são esses fenômenos ondulatórios, tudo bem? Os fenômenos ondulatórios são, na verdade, a comunicação entre a onda e a natureza. Quando você tem onda se relacionando com a natureza, você começa a ter o surgimento dos fenômenos ondulatórios. Dá uma olhadinha aqui no material. Percebe aí que as ondas, quando elas interagem com o meio, elas acabam gerando os fenômenos ondulatórios. Presta bem atenção nessa equação que você tem aí sobre a velocidade da onda. A velocidade ela é igual ao lambda vezes a frequência. Yuri, o que é esse lambda? Lembrando aí das aulas de ondulatória, é o nosso comprimento de onda. E essa frequência? A frequência é o número de oscilações, o número de vezes que aquela onda ela tem ao se deslocar no espaço. Então, para saber a velocidade de um corpo, você precisa aí,
da velocidade sendo igual ao produto entre o comprimento de onda vezes a frequência. Candidato, grava essa fórmula. Essa fórmula aí, ela é muito importante para o entendimento dos fenômenos, tudo bem? Agora vamos iniciar então a identificação dos fenômenos ondulatórios. Vamos começar primeiramente com a reflexão. Então vamos lá, candidato. A reflexão, acompanha aí no slide. Na reflexão, a onda é devolvida ao meio de origem. Olha só. Então quer dizer que essa onda bate e volta, ou seja, ela sofre a reflexão, aquela onda tenta mudar de meio e acaba voltando para o meio de origem. Isso faz com que algumas características acabem acontecendo nessa onda. Por exemplo, uma das principais características que você tem da reflexão é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são exatamente iguais, quando você tem ali uma região de reflexão perfeita e regular. E isso você também pode notar, analisando a nossa equação lá, o V lambda F, né? A velocidade, o comprimento de onda e a frequência, eles não se alteram quando a gente fala de reflexão. Quer dizer, então, que quando eu falo e essa onda bate na parede de volta, eu escuto aquele eco, né? O eco nada mais é do que a reflexão do som. Quando isso acontece, eu posso dizer com certeza que a velocidade não modifica, que o comprimento de onda não modifica e é claro que a frequência não vai modificar. Candidato, agora anota isso aí, ó. Você precisa entender que a frequência, ela é como se fosse a impressão digital da onda. Então a frequência não muda em nenhum dos fenômenos ondulatórios. A frequência é a mesma, ela vai permanecer constante em todos os fenômenos. Você vai dizer, Yuri, mas eu já ouvi que no fenômeno do efeito Doppler, você tem uma frequência aparente, uma frequência que se modifica. Na aproximação é uma e no afastamento é outro. Como você está me dizendo que a frequência não muda? Porém, candidato, repara, frequência aparente, ela é a frequência da fonte? Não, é apenas uma sensação que você tem ali de aproximação e afastamento, de aumento e de diminuição de frequência. A frequência não muda em nenhum dos fenômenos. E é lógico que na reflexão ela não vai mudar. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas aplicações da reflexão. Olha para esse videozinho que vai aparecer aí, para você entender como funciona a reflexão que alguns animais utilizam. Olha lá, você está vendo ali o golfinho, né? Esse golfinho, ele vai começar a usar ondas aí na faixa das ondas ultrassônicas. Essas ondas ultrassônicas, elas vão chegar em algum objeto, chegar em algum outro animal, vai acabar batendo nesse animal e voltando. Esse bate e volta de ondas você já conhece, é a chamada reflexão. Se viesse uma pergunta como essa na tua prova do Enem, durante o fenômeno aí que a gente identifica no vídeo, você pode dizer se a velocidade, o comprimento de onda ou a frequência se modificam? Você já sabe. Se é uma reflexão, não há modificação de nenhuma dessas características. O nome desse fenômeno, como eu disse, é reflexão. E como é uma reflexão do som, a gente pode chamar de eco, tudo bem? Então vale identificar também, candidato, que esse fenômeno ele pode ser visto em outras situações. Por exemplo, eu posso ter o morcego, como aparece aí no meu material. O morcego ele também usa ondas para se localizar, para se alimentar, para desviar de obstáculos. Essa onda bate no obstáculo e volta. Quando volta, velocidade, comprimento de onda e frequência se mantém inalterado. Repara que a gente também tem aí o policial rodoviário federal utilizando um equipamento para se comunicar, nesse caso aí, para perceber, captar ondas, para captar a velocidade dos automóveis que passam, o famoso radar. Então você percebe que o policial também usa ondas para se localizar, ele também usa o fenômeno de reflexão. Esse fenômeno todo é chamado de ecolocalização. Então são alguns dos fenômenos que estão relacionados aí à tua reflexão. Yuri, é só isso? Só tem isso de reflexão? Não, você vai ter vários fenômenos na área, vários exames na área da saúde. Por exemplo, como o ecocardiograma, o ultrassom, né, que as mamães fazem aí para identificar as características do bebê, para saber da saúde do bebê. Todos esses fenômenos são fenômenos relacionados ao eco, à reflexão. Nesse caso, a reflexão do som. Por isso que é o eco, ou em situações onde você tem distâncias pequenas, você tem a famosa reverberação. Você já deve ter notado isso. Quando você está lá no seu banheiro, tomando banho, está cantando lá, né, cantarolando, você deve ter notado que sua voz parece ser melhor, parece ser uma voz mais bonita, né? Tu até acha, nasci para isso, vou viver de música. Aí qual é a minha dica? Vá lá e grave a sua voz. Aí você vai realmente escutar ali a sua verdadeira voz. Yuri, por quê? Lá no banheiro
como o ambiente é fechado, as ondas elas acabam refletindo com mais intensidade. Então você tem um aumento ali da intensidade desse som, você tem um reforço. Esse reforço também é uma reflexão do som, mas como a distância é pequena, a gente vai chamar de reverberação. Então é diferente do eco. Onde você tem distâncias grandes, você consegue escutar o retorno da sua voz, né? Você chega em casa depois de um tempo de férias, quando você chega na sua casa, aquele ar está em equilíbrio, aí você fala bom dia, aí você escuta aquele dia, 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 dia. Esse é o eco, distâncias grandes. E a reverberação, esse aumento da intensidade, faz com que a sua voz, você tenha menos fenômenos de cacofonia, você acaba cantando, aparentemente cantando melhor. Tudo bem, candidato? Então esse é o fenômeno aí da reflexão. Características, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são os mesmos, comprimento de onda, frequência e velocidade também permanece o mesmo. Tranquilo? Vamos para o próximo fenômeno. Próximo fenômeno agora que a gente vai estudar é a refração. A refração de ondas, você já vai ter a onda atravessando o meio, mudando de um meio para outro. Essa onda, ela vai sair de um meio que pode ser mais ou menos denso e passar para outro meio. Porém, quando ela muda de meio, como a velocidade de propagação de uma onda depende do meio que ela se propaga, vai haver mudança nas características dessa onda. Lembra lá da nossa velocidade, comprimento de onda e frequência? Você vai ter todas as características mudando, exceto uma. Qual é a característica que não muda, candidato? Que a gente falou ainda há pouco, é a frequência. A frequência, como eu havia dito, ela vai permanecer constante. É por isso que você vai ver algumas situações, como por exemplo as caixas pretas dos aviões, elas vão ser identificadas através da frequência. Porque a caixa preta vai cair no meio do mar, vai mudar aí, vai sair do ar e vai passar para a água, tudo vai mudar, velocidade, comprimento de onda, menos a frequência. Então é assim que eu identifico o que aconteceu, as características ali daquele acidente, quando eu recupero aquela caixa preta e eu identifico essa caixa preta através da frequência que ela emite. Tudo bem, candidato? Olha só. Na refração, é importante você notar aqui no slide que o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles não são mais idênticos. Você tem diferença nesses ângulos. Yuri, por que que isso acontece? Porque quando a onda atravessa o meio, ela acaba sofrendo essa refração e aí há um desvio dessa onda. Quando essa onda desvia, dependendo do meio da qual ela desvia, as propriedades vão acabar modificando. O comprimento de onda e a velocidade vão mudar, a frequência permanece a mesma. E aí é importante você entender que o comprimento de onda e a velocidade, eles vão permanecer ali, variando, mas de maneira proporcional. Ou seja, quando a velocidade aumentar, o comprimento de onda também vai aumentar. Quando a velocidade diminuir, o comprimento de onda diminui. Yuri, me dá um exemplo de refração, porque está difícil de eu entender. Olha só, você tem aí esse vídeo do canal Manual do Mundo, onde o nosso amigo aí emite uma luz e você percebe que essa luz deveria seguir em linha reta se ela estivesse no ar, né? Porém, ela sofre um desvio. Yuri, por que que acontece esse desvio? Devido à mudança de meio dessa onda, devido à velocidade e o comprimento de onda dessa onda serem diferentes. Aí, olha, repara aqui embaixo, eu tenho duas catástrofes acontecendo no nosso slide. Eu tenho de um lado o terremoto e do outro eu tenho o tsunami. Yuri, o que acontece, qual a diferença desses dois efeitos, desses dois fenômenos aí? Olha só, o terremoto e o tsunami, eles são fenômenos parecidos que vão variar de onde? Da nossa refração. O terremoto, você tem que lembrar que as nossas camadas de solo, elas são várias e cada um com um tipo de rocha, cada um com um tipo de densidade diferente. Se eu tenho densidades diferentes, eu vou ter meios diferentes. Então, quando essa onda, esse terremoto, essa onda sísmica se forma, você acaba tendo uma refração, porque essa onda vai acabar mudando várias e várias vezes de meio. Quando ela muda de meio, a velocidade se altera, o comprimento de onda se altera, mas a frequência não. E aí, Yuri, a mesma coisa vai acontecer na tsunami. Na tsunami, você tem uma onda que é formada no meio do mar e essa onda vai se aproximando da costa. Agora repara que no meio do mar a velocidade dessa onda é intensa, o comprimento de onda também vai ser. Com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo e o comprimento de onda também. Mas lembra, candidato, com a diminuição da velocidade, a onda ganha amplitude. Como ela ganha amplitude, aumenta a sua energia potencial gravitacional, em decorrência da perda da energia cinética. Nessa mudança aí
nessa transferência de uma energia em outra, você acaba tendo no final do processo uma grande destruição ali nas regiões próximas, tudo isso devido aos fenômenos que eu acabei de citar para você. Então são alguns exemplos da refração. Tudo bem? Tranquilo, candidato? Então só para lembrar, a reflexão, a gente tem o bate e volta de ondas, essa onda bate e volta, frequência, comprimento de onda e velocidade permanece constante e inalterado, enquanto que na refração eu tenho que a velocidade e o comprimento de onda vão variar de maneira proporcional e a frequência vai permanecer constante em todos os fenômenos. Tudo bem, candidato? Olha só, então a gente fica com esses dois fenômenos, os fenômenos da reflexão e da refração, que são fenômenos muito importantes para a tua prova e para o nosso dia a dia, são fenômenos que acontecem praticamente a todo momento. Todos os atos que a gente envolve, praticamente esses fenômenos estão aí presentes. Então, queria agradecer novamente o convite, espero que vocês tenham gostado. Agradecer à professora Rosana pelo convite, ao grupo Rosana Bastos. Foi um prazer imenso estar com vocês aí da Estação Enem. Grande abraço, uma boa prova, logo logo estaremos juntos na sua vitória. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101. Estamos finalizando mais um programa e você que aproveitou a aula do professor Yuri Mendes de Física sabe o quanto isso está sendo proveitoso para você que vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio e está muito perto, né? Então não perca nenhuma informação importante e já sabe que você pode ir lá na nossa página, tanto do Facebook quanto do Instagram, faz seu comentário, tira essa dúvida, aproveite que nós estamos à sua disposição.